Vamos então iniciar a nossa escola bíblica dominical, né? E nós temos aqui um assunto muito importante para discutirmos, que é Acabe e Elias. São duas personalidades diferentes uma da outra, mas que contribuem para o entendimento dos propósitos de Deus, não é? Vamos orar antes de iniciarmos o nosso estudo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui nesse momento, nesse lugar, reunido com os irmãos, ó Deus, para compartilhar a Tua palavra, Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja, ó Deus, nos orientando, Deus, nos dando aquele suporte para que nós possamos, ó Deus, melhor entender a Tua palavra. Te rogo isso em nome de Jesus. Amém. Duas personalidades, irmãos, que nós vamos estudar hoje, que é Acabe e Elias, que faz parte da nossa lição de hoje, não é? Que também trata-se de umas delas, no caso Acabe, o 7º rei de Israel, tá? O interessante, irmãos, aqui Deus tem os seus propósitos, e essas lições que nós estudamos aqui até agora, que trata dos reis de Israel, então isso eu aprendi bastante com relação a isso aí, não é? Sobre os reis, né? Essa lição dessa revista, desde o princípio, né, quando falando de Samuel, falando de todos os reis que passaram, né? Na realidade, nem era para existir rei, né? Não estava nos planos de Deus, mas o povo pediu, né? Porque o povo hebreu era um povo de Deus, né? Então Deus é que orientava essas pessoas, Deus que orientava esse seu povo, não é? Então, não havia necessidade de rei. Já visto que no livro de Juízes, né? O livro de Juízes todos não tinha rei, né? Então, era orientado por Deus. Deus levantava os juízes para conduzir o seu povo, né? Quando o povo ia bem, tudo bem. Quando o povo ia mal, então Deus levantava algum elemento, algumas pessoas que então dirigia o povo, né? Então eu aprendi bastante, irmãos, com essas lições que nós estamos sobre o rei, né? Saul, Davi, né? Davi ficou na história, digamos assim, né, uma referência para nós hoje, né? Davi. Saul começou bem, né, com a orientação de Samuel, mas acabou se desviando e morreu ele e seus 3 filhos na guerra. Até mesmo o próprio Salomão, né, que era filho de Davi, enquanto ele obedecia a Deus e foi orientado por Deus, né, ia tudo bem. Depois ele falhou, né, e o reino dele foi dividido. E Deus só não puniu a Salomão porque Deus considerava muito Davi, né? Então, por isso que ele não puniu Samuel, não puniu o Salomão pelas as coisas que eles fizeram. Aí você diz assim, mas e Davi? Davi também, né? Davi, ele falhou, pecou. Só que Davi, irmãos, ele pediu perdão para Deus. Ele se humilhou e pediu perdão pelo que ele fez, né? Então, isso é uma diferença muito grande. E Davi era um servo de Deus, tudo que ele fazia, ele pedia a Deus, orientação de Deus para fazer aquilo. Ele nunca fazia nada sobre si próprio ou sobre a vontade dele. Sempre ele procurava a orientação de Deus para fazer
as coisas de Deus, né? Tanto que, se ele quisesse, ele tinha matado Saul há muito tempo, né? Porque Saul tinha inveja dele e andou perseguindo ele há muito tempo, querendo matar Davi. E ele sempre se safava das situações que ele se encontrava, né? E ele nunca... E teve a oportunidade de matar Saul, mas não matou, né? Então, irmãos, você vê os propósitos de Deus, os planos de Deus, né? É uma coisa bem interessante se você parar, pensar, estudar como é que ele age, né? Como é que ele agiu e como é que ele age até hoje também. Então, ele conduziu o seu povo sempre no seu querer, nos seus propósitos que ele tinha, né? Então, o reino de Salomão foi dividido, né? Foi dividido. E ele tinha um filho por nome de Roboão, e o Roboão, então, de burro que ele era, não aceitou aquela proposta de Jeroboão. Mas calma aí, irmãos. Ele não era tão burro assim, né? Porque o que ele fez já era a orientação de Deus, já havia uma profecia. Então, tinha que ser dividido. Eu falei essa palavra de burro, que é tão chula, né? Mas para o irmão ter uma ideia, ele devia ter aproveitado a ideia que o Jeroboão falou para ele, né? Por que você não aceita, então, né? Se ajunta ali com o povo do norte, né? Mas ele, não quero, não quis, né? Então, o reino foi dividido. E até hoje nós vamos estudar, ou estudamos, né, com relação aos reis do norte, que governaram assim, ou que no seu império do pessoal do norte de Israel. A gente fala norte de Israel, irmão, porque são aquelas 10 tribos para cima ali, né? Efraim para baixo, consideramos como o sul, né, de Israel. O sul, que nós tratamos de povo de Judá, né? Povo de Judá, que então está ali no sul, Efraim, né? E aquele pessoal para cima, então, a Bíblia trata como o pessoal, o Israel, né? Povo de Israel, do norte, cuja capital era Samaria. Vamos, então, entrar na nossa lição de hoje, irmãos. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias e vamos ler o capítulo 16, do verso 30 ao verso 33. Primeiro Reis 16, 30 a 33. Então diz assim a palavra: fez Acabe filho de Uri o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Alguém poderia ler o 31? Isso sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Ebaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se curvou diante dele. O 32 diz assim: levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. O 33 diz: também Acabe fez um poste ídolo de madeira, que cometeu mais abominação para irritar o Senhor Deus de Israel do que
todos os reis de Israel que fora antes dele. Então vamos falar um pouco aqui, irmãos, desse Acabe, né? Acabe acabou com o povo de Israel, né? Então o que aconteceu foi o seguinte: esse Acabe era filho de Uri, e esse Uri, foi a lição que nós estamos do ano passado, né? Ele era um cara muito mau, né? E nunca agradou ao Senhor. Tudo que ele fazia era desagradável ao Senhor. E foi ele que construiu, foi ele que edificou a capital do Reino do Norte, que é Samaria, né? Samaria. Então, irmãos, ele era muito mal perante os olhos do Senhor, porque o que ele praticava era abominável, né? E o filho dele, que é esse sujeito aqui que nós vamos falar dele, que é o Acabe, né? Essa personagem aqui, irmãos, foi pior, quem diz a palavra de Deus, que foi pior de todos os reis, de todos que antes dele, foram os piores. Foi o pior. Imagine então, irmãos, que fez Acabe o que era mal perante o Senhor e tomou por mulher a Jezabel. Então, irmãos, Jezabel era filha de Etbal, rei, veja bem o nome, Etbal, né? Rei dos Sidônios. Esse Etbal vem da palavra Baal, né? Baal era um deus que eles adoravam, né? Em Sidônio. Sidônio, então, era o pai dessa Jezabel, era pai de Jezabel, e ele era rei de Sidônio. E Sidônio era uma cidade, vamos dizer assim, uma metropolitana da cidade de Tito, da cidade de Tiro. Então, essa cidade de Tiro era uma cidade muito depravada que não servia a Deus, né? Sidônio também, onde que o pai de Jezabel era rei, também eles adoravam outros deuses, né? Ele adorava outros deuses. Agora, a palavra Baal significa Deus dos demônios, tá? É demônios mesmo, né? Então, aqui não tem como ficar passando a mão na cabeça, não. Então, ele servia aos demônios. E esse pessoal de Sidônio, daquela região de Tiro, eles tinham... ele não servia a Deus, né? Ele servia esses deuses, porque não era só um Deus, era um Deus para cada coisa que eles praticavam, para cada coisa que ele fazia, ele tinha um Deus que o serviam, que eles apelavam, né, para que fosse feita alguma coisa por eles. Então, inclusive, eles tinham um livro por nome de Grimório, e esse livro Grimório tinha continha uma lista de deuses, né? E esses deuses eram deuses assim de feitiçaria, de espirituais, rituais, religiões, legiões de magias, mágicas. Então, né, esses deuses faziam parte, né? Esse livro tinha essa lista desses deuses que eles adoravam, né? Então, Sidônio era uma cidade da Fenícia, né? E os fenicianos ali também seguia a essa regra de não servir a Deus, o Deus realmente propriamente dito, né? E nós sabemos, irmãos, que tem uma coisa que Deus mais abomina imagens, né? Outros deuses.
Haja visto que nós já estudamos, por exemplo, Moisés, quando Moisés tirou o povo hebreu do Egito, né? Que ele foi ao monte, ficou 40 dias falando com Deus. Quando ele voltou, já tinha lá um bezerro de ouro como Deus. Parece que estava entranhado na carne dele essas questões. Agora, mas há uma resposta para isso. Por quê? Porque eles ficaram 400 anos, irmãos, no Egito, né? Como escravos. E no Egito, a prática deles com relação a Deus era dessa mesma forma que aqui os fenícios, aqui na cidade de Sidônio, de Tito, tinham os deusinhos, fabricavam deuses, né, e adoravam Deus para livrar de situações que eles... Então, os egípcios já praticavam essas coisas. E o povo hebreu que passaram 400 anos, mais ou menos, lá no Egito, acabaram algum deles assimilando algumas coisas e, afinal de contas, 400 anos é 400 anos, né? É muito tempo. E acabaram, então, algum deles servindo. Mas tinha, irmãos, nesse povo, o povo fiel, que é fiel a Deus, que não acreditava naqueles deuses, né? Então, e eles passavam isso de filho para filho, assim, na geração, ia passando, né, em relação a Deus. Porque, afinal de contas, irmãos, quando eles saíram da terra do Egito, né, então Moisés foi conduzindo aquele povo, mas quando chegaram em Canaã, já aquela geração já tinha acabado, né? Era outra geração, a geração do deserto, né? Só 3 pessoas entraram realmente lá na terra de Canaã prometida. Então, esse povo, aqueles que ouviam os pais falar a respeito do que eles aprenderam, né? Então, tudo bem. Mas tinha aqueles que não esqueciam e acabavam praticando, tendo essas práticas de adorar outros deuses, né? E aqui, muitos séculos depois, nós estamos vendo aqui que Acabe era um daqueles como o dirigente da monarquia lá de Israel, naquela época. Então, ele acabou indo adorando esse Deus. Veja bem, irmãos, ele, em vez dele pegar e ter outra atitude, não. Ele fez o povo de Deus pecar, né? Ele servia a outros deuses e fez o povo de Deus pecar. Aqui no versículo 30 a 33 fala, né? Fala disso aí, né? Como for coisa de somente andar ele de pecado, Jeroboão, filho de Neate, tomou por mulher a Jezabel. Então, ele era... Veja bem, Jezabel, filho de Etibal. Esse Etibal, como eu já disse que é o demônio, né? Lá naquela região de Tito, naquela região dos fenícios, eles tinham mania de... as pessoas que eram rei, que tinham uma sequência, colocar o nome dos deuses. Pode ver que aqui fala assim de Etibal, Baal, Etibal. O nome do cara é Etibal. Então, por exemplo, Baal da Silva, né? José Baal, né? Aqui, só para os irmãos entenderem. Então, eles faziam questão, as pessoas, os líderes dali, ter o nome do Baal, né? Adilson Baal, né? Ou Baal Adilson, né? Então, Baal sempre estava ali, é como se fosse uma adoração mesmo, né? E aqui fala assim, filho de Baal, rei de Sidônios, rei dos Sidônios, que era o pai de Jezabel, né? E foi e serviu a Baal, né? Isso é Acabe, a Bíblia está falando aqui de Acabe. E foi e serviu a Baal e o adorou. Né? Então, Acabe, ele fez tudo errado. Ele adorou. E ainda mais, irmãos, ele levantou um altar a Baal, né? Que edificara em Jerusalém.
tá? E essa edificação que ele fez foi na cidade de Samaria, né? De maneira que cometeu mais abominação para irritar ao seu Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes. Então, irmãos, como eu disse, Deus sempre foi contra essa questão de imagem de deuses, né? Não adorais outros deuses, né? Nos mandamentos, no 10 mandamentos fala, não adorarás outros deuses, outro Deus. Então, Deus não gostava, Deus sempre falava para o seu povo com relação a essa questão. Ele tinha esse cuidado de orientar para que o povo não adorasse outros deuses, tá? Mas o Acabe aqui, ele não só adorou, como construiu postes e imagem para que o povo adorasse. Dessa maneira, ele estava acabando de uma vez por toda, né, se não fosse a intervenção de Deus, de o povo não acreditar mais em Deus, só servir aqueles deuses que ele estava sendo orientado. Mas, irmãos, como eu disse, o plano de Deus é infalível, né? Eles têm o seu propósito, deixa acontecer, mas ele dá a solução para essas coisas, né? Para que seja interrompido essa continuação de alguma coisa errada que apareça, né? O que aconteceu no caso aqui apareceu uma outra personagem, que é a personagem que nós vamos estudar aqui, Elias, né? Elias. Então o Senhor mandou Elias, o profeta Elias, para adverti-lo, né? Para o arrependimento dos procedimentos que Acabe estava fazendo, né? Mas Acabe não acatou esse conselho de Elias. Então agora, irmãos, nós vamos ler no capítulo 17, de 1 Rei. Vamos ler aqui até o versículo 8, que diz assim: Então Elias, o Tebitas, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para a banda do Oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, e fronteira do Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então, lhe veio a palavra do Senhor, dizendo... Bom, vamos ficar aqui no capítulo 7. O que aconteceu aqui, irmãos, foi que Elias passou a palavra para Acabe, e Acabe também não se incomodou. Mas aí, Elias falou para ele, né, Elias falou diretamente para Acabe, né? Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante
cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Então, o Elias teve muita coragem, irmãos, de se levantar e falar para Acabe, dizer para ele que não ia chover durante 3 anos, durante aquele período. E então, Acabe, nem com isso, Acabe ele ficou do coração amolecido. Não, ele ficou duro. Ele não quis ouvir a palavra de Elias. Mas como a Jezabel, ela matava muitos profetas de Deus, matou muitos profetas de Deus, e na realidade, nessa altura, só restava Elias, e Elias teve a coragem de falar para Acabe isso, né? A Jezabel matava os profetas de Deus porque não comungava com os deuses deles, né? Os deuses que Jezabel servia. E temos aqui um agravante com relação, ainda voltando aqui com Acabe, que ele casou com a Jezabel, né? Ele casou com a filha desse rei de Sidônio. Então, e essa mulher mandava literalmente em Acabe. Acabe fazia o que ela queria. Era, vamos dizer assim, um banana, né? Hoje em dia falando, né? A mulher dizia o que queria para ele, ele obedecia, baixar a cabeça assim, tá bom. Tudo contra aos preceitos de Deus e aquilo que Deus queria, né? Então, tinha que servir ao Deus dela, e ele servia de cabeça baixa e não falava nada. Então, foi digamos assim, o casamento com Jezabel, de Acabe, foi um agravante naquela situação toda, tá? Então, Elias se levantou, né, e profetizou que não ia chover, nem orvalho, nem chuva ia cair mais durante aquele período. Foi um período de 3 anos e meio, irmão, de seca, né, que houve naquela região. E o que aconteceu foi que Elias aproveitou, Deus mandou que Elias saísse, se escondesse, porque naturalmente a Jezabel ia querer matá-lo, né? Então, você vai e se esconde, né, junto a um rio, né, um rio de Querite, né? E ali, na realidade, não era nem um rio, irmãos, ali, na realidade, era um riacho, né? Era um riacho que, com o tempo, aquele riacho secou, né? Ele não podia beber mais água, aquele riacho secou, ele teve que sair dali. Deus tirou de lá. E, onde ele estava escondido, Deus enviava os corvos, o corvo servi-lo comida para ele. Vê o que Deus faz, irmãos. Os irmãos pensaram, você pega na Bíblia e começa a estudar isso aí, né? Você começa a pensar o que Deus faz. Aí você fala, mas como assim? Como é que o corvo vai vir com comida, vai vir com aquelas coisas que dá para Elias, carne? Como é que se explica isso, né? Para você ver Deus, como é que Deus faz as coisas segundo os seus propósitos, para que as coisas tomem outro rumo, para que as coisas tomassem outro rumo, né? E Elias ficou ali mais ou menos 6 meses, mas porque secou. Por que eu digo que ele ficou mais ou menos 6 meses? Porque foi 3 anos e meio de seca. Aí daí ele saiu dali de Crite, e que Deus, no versículo 8, 8 e 9, aí você vai ver para onde que Deus mandou, né? Ele mandou Deus para Serepta. Era uma outra região, lá para o lado de Tiro, fica entre Tiro e Sidom. Era um lugar que fica entre essas cidades. Tiro e Sidom é onde que Deus mandou que ele fosse para lá. Mas vamos falar um pouco aqui, como eu disse, né, 3 anos ele ficou lá.
Mas, então, como a seca era 3 anos e meio, entende-se que 6 meses, mais ou menos, ele ficou ali, nessa região de Querite, nesse rio, nesse riacho, né, onde os corpos serviam a ele. Ele servia e esse riacho secou, claro, né, começou a não chover mais, né, secou, e ele teve que sair de lá. E foi então que Deus mandou, no versículo 8, aqui diz assim: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom. Como eu disse, né, Sidom e Tito. Esse lugar está entre Sidom e Tito. Se o irmão tem Bíblia, tem mapa, você pode ver essa região exatamente aonde que você vai ver essa região aí, né? Onde que fica essa região? Fica na beira, na divisa do mar Mediterrâneo, ali na frente, né? É um mapa que vai assim, aonde que fica ali no mar Mediterrâneo. E então o Elias foi para lá, né? E a Bíblia diz que então se levantou e foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me e peço que tire essa vasilha de água para que eu beber. Indo ela buscá-lo, e ele chamou e disse-lhe: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhai 2 cavacos e vou prepará-lo para mim, para meu filho, e comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno. Então ele disse: tudo bem, pode fazer isso, né, mas faz um bolo pequeno para mim, tá? Eu estou com muita fome. Então, né, como se naturalmente ele estava com fome, né? E um bolo pequeno ele traz para mim aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. O que é isso? O que aconteceu aqui, irmãos? Aconteceu um milagre, tá? Aconteceu um milagre, porque o Elias falou que disse que não ia acabar o azeite nem a farinha até que chovesse. Então, Elias comia e o filho dela comia daquele bocado ali que ela fazia, né? Mas o azeite e a farinha, né, brotavam, simplesmente não acabavam, né? Não acabavam, tá? E veja que ele ficou 3 anos lá. Os irmãos já pensaram o poder de Deus? O que é que Deus faz? O que é que Deus faz para as coisas mudarem de rumo? O poder de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Você não conhece o propósito de Deus? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Daqui a 10 anos? 20 anos? Daqui a 100 anos? Ninguém sabe, mas Ele sabe. Às vezes a gente fica frustrado, eu queria que acontecesse isso, porque pensando bem, veja bem, aí começa a racionalizar, e começa a discutir, começa a colocar as razões ali. Não, porque veja, aqui, para cá, se for para cá não dá certo. Começa a discutir coisas, até políticas, né? E de repente o negócio não dá nada daquilo. Não é nada daquilo que você está pensando. E eu tenho uma grande experiência com relação a isso, irmão. Eu pensava de uma maneira, o que eu queria, e Deus fez de uma maneira completamente ao avesso, né? Sem sentido, sem
sem forma nenhuma, né? Mas eu entendi suficiente, fui capaz de entender suficiente o que Deus faz com a vida da gente, o que Deus faz, né, que é incompreensível na mente humana. Tá? Então, aqui nós vemos que, tá, o óleo e a farinha, né, ficou todo o tempo aí, durante aquele tempo, e comia ele e comia Elias. E essa mulher tinha um filho. E esse filho dela adoeceu e morreu. E essa mulher colocou a culpa em Elias. Estava tão bem aqui, você veio aqui e agora morreu o meu filho. E Elias orou a Deus, né, 3 vezes. E entregou o menino que estava morto, vivo, para aquela mulher. Então, houve um milagre. Elias fez o milagre. Deus faz o milagre. Moisés fez o milagre quando tirou o povo do Egito, quando atravessou o Mar Vermelho. Foi um milagre. Passou aquele multidão de gente no Mar Vermelho de pé enxuto. Foi um milagre. Tá? O milagre de Deus com Moisés. O povo queria comida, Deus mandou o maná. O povo queria comer carne, já estava cansado. Não, Deus mandou as codornas. Então, era um milagre de Deus. Deus fez um milagre com Moisés. E agora, muito tempo depois, está aqui o Elias fazendo esse milagre para que seja cumprido as promessas de Deus, os propósitos de Deus. Então, aqui, o menino foi ressuscitado, irmãos. O menino estava morto. Estava morto. E Elias orou e entregou vivo o menino para aquela mulher. E a mulher ficou realmente abismada, ficou realmente feliz com o que houvera acontecido. E Elias, irmãos, ele tinha o propósito de Deus em Elias, que era, então, esperar aquele tempo, período sem chuva, né, que ele havia falado para Acabe. E agora, no versículo 18, no capítulo 18, abra suas Bíblias e veja lá, no capítulo 18, o que vai acontecer. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Darei chuva sobre a terra. Partiu Elias e apresentou-se a Acabe. E a fome era extrema em Samaria. Tá? E Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Essa mulherzinha era filha de Satanás mesmo, irmão. É o diabo em corpo. Porque veja bem, olha o que ela fazia. Matava simplesmente os profetas do Senhor, só porque não servia os deuses dela. Matava. E esse Obadias, né, o que ele fez? Ele escondeu alguns profetas para que não morresse, tá? Por conta dele, e ele se arriscava, porque se a Jezabel soubesse disso, matava ele também, né? Mas ele se arriscava e escondeu, diz a Bíblia aqui, escondeu, quase tomou 100 profetas de 50 em 50 e escondeu numa cova e o sustentou com pão e água. Sustentou com pão e água. Então, a água que
os poucos que tinha ali, um pouquinho de água que o pessoal tomava ali, ele dava um jeito de juntar água e pão e dava para esse profeta, que ele tratou de esconder. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra toda a fonte da água e todos os vales, pode ser que achemos erva para que salve a nossa vida. Né? Mas não achava, porque estava tudo seco. Né? Estava tudo seco. Então, irmãos, Elias chegou e se apresentou a Acabe e disse que ia chover. Né? E disse que ia chover. Mas, para os irmãos, então, ter a ideia, né? O que aconteceu no contexto ali, então, Acabe só construiu Acabe construiu um templo para Baal, em Samaria. Né? 2, fez uma acera, ou um poste ídolo para cultuar a Deus na Fenícia, ali no Sidônio, né? E Jezabel sustentava e protegia os profetas de Baal, mas matava os profetas do Senhor. Tá? E 4, ela foi quem armou a morte de Nabote. Na lição, nós vamos falar sobre Nabote, não sei se vai dar tempo, né? Mas fala sobre Nabote, né? Ela fez uma armação para matar Nabote. Depois nós vamos contar essa historinha que aconteceu. Então, irmãos, o encontro... e depois eles se encontraram no Monte Carmelo, né? Mas esse encontro do Monte Carmelo, aí nós vamos ver que há um encontro muito especial, né? Foi um preparativo muito especial ali no Monte Carmelo. Que preparativo especial foi esse? Os irmãos estudaram a lição, né, vão entender, e muitos dos irmãos aqui conhecem a história de Elias com relação a isso que aconteceu. Né? Então, aconteceu o seguinte, né, que Elias vendo toda aquela situação, o que Jezabel fazia, né, e Acabe também nem se incomodava, nem se importava, então, através de Elias, Deus se impôs entre Acabe e Jezabel, mostrando-se realmente que ele era Deus. Ele tinha poder. De que forma? Né? De que forma que isso aconteceu? Então, a Bíblia diz que Elias fez um trato com Acabe. Né? Vamos fazer o seguinte: vocês servem um Deus falso, e eu sirvo um Deus, realmente Deus, Criador de todas as coisas. Né? E ele não acreditava nisso. Mas ele tinha que provar isso. Então ele pegou e falou: pegue 2 bezerros, né? E você escolha aí, e fique com um e eu fico com o outro. E nós vamos sacrificá-los. Vamos fazer um sacrifício. Né? Então, puseram lenha e tal, e puseram o bezerro lá em cima. Então, eles clamaram ao Deus deles. E clamaram. Daí chegou a vez de Elias. Vocês clamam mais alto, fale mais alto, porque talvez ele esteja dormindo, não esteja ouvindo. Né? E eles, de manhã à noite, eles clamando, e nada aconteceu. Então, Elias havia falado para ele que vocês fazem esse altar, colocam o bezerro no altar, e vocês clamem por fogo através de seus deuses para que consuma, para que seja queimada, né, para que seja queimada a lenha, queimado o bezerro. Né? E para ver se o Deus de vocês vai atendê-lo. E foi o que fizeram, clamaram o dia inteiro e não houve fogo para que realmente queimasse o bezerro, que houvesse aquele sacrifício. Aí Elias falou: bom, eu acho que vocês falharam, ou o Deus de vocês falhou, alguma coisa aconteceu.
Então, Elias, ele fez o altar dele, colocou o bezerro no altar, colocou a lenha, né? Mandou jogar água, né? A água era seca, irmão, mas alguém tinha um pouco de água por ali. Ele jogou água, fez cavou um rego em volta da lenha ali, né, um buraco, encheu aquele valezinho ali em volta do altar de água, né, e a lenha molhada e o bezerro lá, e Elias então orou ao Senhor, né? Elias orou ao Senhor para que Deus enviasse fogo, né? Deus enviasse fogo para queimar aquele altar, né? E então Elias orou ao Senhor Deus, né? E ele veio o fogo do Senhor queimou toda aquela lenha, né? Inclusive a água que estava ali fora também secou. Tal foi o fogo, tal foi a temperatura que secou aquela água que estava ali em volta. Então, irmãos, com a oração de Elias, né, a Deus, né, Deus se apresentou para aqueles povo rebeldes que não acreditavam mais no Deus vivo, né, que existia um Deus, realmente Deus poderoso, realmente Deus que tinha o poder. Então Deus estava ali presente e demonstrou para todos aqueles profetas, inclusive Jezabel, que estava ali, né, e eles viram o poder de Deus atuando naquele momento, o Deus de Elias, né? E eles, irmãos, quando viram isso, realmente abaixaram a cabeça e falaram, realmente esse é o Deus vivo, realmente esse é o Deus vivo, é o Deus de Elias. Então, Deus se apresentou, irmãos, houve um milagre naquele momento, né? Foi necessário haver um milagre naquele momento, através do poder de Deus, para que aquele povo cresce, né? Para que aquele povo cresça realmente que existia um Deus vivo, um Deus que tinha poder. Porque os deuses que ele adorava não fez nada. Ficou lá a lenha, ficou lá o carneiro, ficou lá o bezerro que eles tinham colocado, ficou do mesmo jeito. Não foi atendido. Então, é dessa maneira que Deus se apresenta para aquelas pessoas que não crê, não acredita no Deus vivo. Existe um Deus, apenas um, que pode fazer as coisas, né? Pode fazer as coisas. Hoje em dia, irmãos, nós vemos por aí que muitos adoram outros deuses. Se vamos pensar um pouquinho, não tem sentido, né, irmãos? Porque Deus fez o homem, né? Deus fez o homem. Foi Ele que fez o homem. E agora, esse homem faz com barro, com madeira, pedra, Deus para adorar. Tem sentido isso? Não tem sentido. Não tem sentido. Se você pensar um pouquinho, não tem sentido. Porque se Deus é superior, fez o homem, agora o homem faz um Deus para ele? Né? Pense bem. Então, irmãos, ali no Monte Carmelo, que houve então essa evidência de Deus, no Monte Carmelo, que houve esse milagre, né, através do profeta Elias, né, e aonde que os profetas o profeta de Deus Baal viram o que aconteceu, tá? Então, irmãos, Elias, então, ele provou, né, que realmente Deus estava com ele. No capítulo 18 e 24, 1 Rei 18 e 24, diz o seguinte:
invocai o nome do vosso Deus e invocai o nome do Senhor. E há de ser que Deus que responda por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Então, os profetas que viram esse milagre ali, irmãos, ficaram abismados, porque realmente Deus, Ele tem os seus atributos e Ele coloca para que isso seja em evidência conforme a sua vontade, conforme a sua direção, conforme o seu plano. E nesse momento, para que o povo se voltasse, porque o povo que existia ali, irmãos, era um povo que era da descendência dos hebreus, né? Muitos serviam a outros deuses, mas lá no subconsciente dele, alguns deles, né? Como tinha profetas que morreram, aqueles que não aceitavam, morreram. Então, no povo existia pessoas que realmente acreditavam no Deus, realmente Deus vivo, né? Os profetas, que era aquele que era o líder que falava, né, eles matavam, porque quando você quer que as coisas acabem, você mata primeiro o líder, né? Eles matavam. Mas tinha no meio do povo pessoas que sabia disso, né, que não servia aos deuses de Baal, não se manifestava para não morrer, né, mas sabia que existia um Deus vivo, né? Mas muitos, por falta de experiência, ou talvez, né, não tinha muita instrução, acabavam servindo aqueles deuses de Baal, né? Então, acabavam servindo aqueles deuses. Mas Deus, então, veio, né, com isso, através de Elias, vivificar ou mostrar para aquele povo que existia um Deus vivo que era capaz de fazer as coisas, fazer os milagres. Então, Elias, irmãos, fez aqui um milagre que o povo ficou, né, ficaram realmente estarrecidos, né? O milagre que aconteceu, caiu fogo do céu e consumiu o holocausto. Isso no 1 Rei 18, 38, diz 38 e 39. Caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: ó Senhor, é Deus, ó Senhor, é Deus. Então, eles reconheceram que Deus realmente era o Deus. Assim, o Senhor confirmou a sua aceitação do sacrifício da mesma maneira que havia confirmado a consagração de Arã, né? A oferta de Davi, após a cessão da praga e a dedicação do templo. Deus deu prova inconfundível de que Ele é Deus de verdade e não um Baal, né? Qualquer sem poder, sem santidade, sem realidade e sem nem oração consegue ouvir. Então, Elias, irmãos, para que isso acontecesse, ali quando ele subia, porque Elias orou para que chovesse depois, né? Então, depois veio a chuva, e Elias falou, né? Elias falou que realmente ia chover, né? Ele falou para Acabe. No versículo 19, Acabe fez saber a Jeroboão que tudo quanto Elias havia feito e como matar todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro, ele dizer: faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a essa hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. O que aconteceu, irmãos, foi que depois que o Elias veio o fogo que consumiu todo o holocausto, né, que no caso aí Elias foi o vitorioso, né?
porque o Deus dele não conseguiu queimar a lenha, mas o Deus de Elias queimou a lenha e lambeu e secou toda a água que estava no rego ali, né? Então, no início ele falou, né, que então ele ia matar os profetas, e ele matou os 400 profetas os 400 profetas 450 profetas de Baal, né? Elias matou. E depois que ele matou esses profetas, Elias pegou e foi embora. Ele sumiu, né? Ele desapareceu, ele se escondeu de Deus. E aí tem outra história, onde que Deus, então, procura Elias, né? Onde é que você está, né? Os irmãos devem ter lido a lição, e é onde que os irmãos vão ver que é o que Deus providencia, o que Deus faz, né, novamente com relação a Elias. E o interessante aqui, irmãos, que Elias, Deus atendeu Elias em suas orações, né, e matou aqueles 450 profetas, e agora, né, o homem se esconde. Se esconde, inclusive, ele ficou até com, segundo o linguajar de hoje, com depressão, né? Ficou deprimido com aquela coisa toda. Então, o Elias se escondeu de Deus, se escondeu de todo mundo, porque estava com medo de Jezabel. Então, irmãos, aqui se encerra, então, a lição dos reis do norte, né? Do norte de Israel, né? Inclusive, aí, esse Acabe, ele acaba morrendo, né, na guerra, e ele, na realidade, ele foi morto com uma flecha perdida, né, porque um flecheiro, inadevidamente, está com a flecha e matou Acabe. E conforme a previsão, conforme a profecia de Deus, que os cães iriam beber o seu sangue, e beberam, né? Jezabel também se jogou lá do prédio onde ela morava, né? E morreu. E os cães, né, comeram a sua carne. Os cães comeram a sua carne. Normalmente, quando morria uma pessoa importante assim, eles juntavam e levavam, no caso aí, para o pai dela, onde que ela morava, ali em Sidônio, né? Mas não deu tempo, porque quando foram procurar, já não tinha mais o cadáver, só tinha só os ossos. Foi o resultado da Jezabel, né? Resultado daqueles que fazem o mal, né, aos olhos de Deus. Então, irmãos, aqui eu achei muito importante essa lição para nós, né, aonde fala sobre a oração, né, e fala sobre a obediência a Deus, né. Então, nós devemos andarmos nos preceitos de Deus e na obediência de Deus, para que nós sejamos resgatados e que sejamos bem, né? Estejamos bem, porque Deus, Ele é amor. Deus é amor. Ele ama o homem. Ele nos ama, mas Ele é justo. Ele é justo. Então, precisamos ter muito cuidado com isso, tá? Porque o homem sem Deus, ele não é nada. Nós temos que estar sempre conectados com Deus, porque senão acabamos morrendo aos poucos. Então, o homem sem Deus, ele não é nada. Bom, eu fiz essa explanação, só eu falei, né? Contei aqui, eu gosto de contar as histórias, né? O que aconteceu, não dá para chegar em todos os pormenores, né? Mas mais ou menos colocando assim a situação do que
houveram na época de Elias, né? E daí a lição para a nossa vida hoje em dia, na nossa vida espiritual, né, está contida aqui, né? Os irmãos que examinam, que leram a lição, naturalmente vai tirar a lição que sirva para você, né? Através de Elias. Elias orou, né? Elias fez milagre, Deus conseguiu, concedeu para Elias que os milagres fossem feitos, né? E daí esses milagres, irmãos, vão cessar, né? Muito tempo depois é que vai aparecer então Jesus fazendo os milagres, né? Jesus fazia os milagres para quê? Para mostrar que ele tinha poder? Sim, mas Jesus fazia os milagres para que o povo acreditasse que realmente ele era o Filho de Deus, né? Mas ele nunca declarou abertamente que ele era Filho de Deus, ou que ele era Deus. Na realidade, ele era Deus, que estava aqui na terra. Jesus era Deus que estava aqui na terra. Mas ele nunca se usurpou do seu poder. Nunca. Ele sempre se apresentou como homem, naturalmente como homem. E morreu também como homem. Então, Jesus era espírito. Ele era homem e espírito, né? E poucas vezes que ele se manifestou em espírito para mostrar àquele pessoal que o poder, ele era poderoso. Principalmente os judeus que não acreditavam, né, em muitas coisas, né, para que eles acreditassem, precisava ser repetido várias vezes para que ele acreditasse, né? Então, Jesus fazia os milagres, né, para que isso fosse... para que os homens acreditassem nisso, né? Aqui nós temos o texto de Elias, que ele esteve com essa mulher, né, e fez o milagre do óleo, do azeite e da farinha, por 3 anos, ressuscitou o filho dela, né? Mas não existia só essa viúva naquela época. Não era só essa viúva que estava passando por essa dificuldade. Não era. No tempo de Jesus, ele fez um milagre, curou as pessoas, cegos, mas não só existia aquele cego. Ele não curou todos os cegos, né? Então, ele fazia isso nas oportunidades que ele tinha para que as pessoas crescem, tá? E isso vem através da oração, né? Então, devemos estar sempre em constante oração, pedindo ao Senhor a orientação dele, para que ele nos encaminhe, para que ele, segundo a sua vontade, irmãos. Isso é interessante, segundo a sua vontade, porque às vezes nós oramos, né, e pedimos coisas que não é do agrado dele, que não vai dar, nós não vamos nos dar bem com relação ao pedido da forma que estamos pedindo, né? Mas Deus atende de outra maneira, tá? Que Deus venha nos abençoar. Alguém tinha alguma palavra para falar ou não? Uma experiência, alguma coisa? O que mais a chamou a atenção no texto? Aqui, a escola bíblica dominical, irmãos, é a escola bíblica dominical. Na realidade, escola é aquilo que faz prova, né? Quando você estuda e você faz uma prova, escreva aí, responda aí. Aí você ganhou 5, 6, 7, 10, né? Isso é uma escola. Aqui nós fazemos uma reflexão, nós contamos contamos uma história, contamos o que está escrito na Bíblia, o que a palavra de Deus nos ensina. Nós ensinamos o que a Bíblia diz, né? Diz. Porque nós não fazemos prova. Nós não fazemos provas. Então, cada pessoa, né, tem que ler a Bíblia e examinar, né, e aproveitar aquilo que é realmente que sirva para a sua vida espiritual.
que sirva a sua vida espiritual. Tá? Quando eu estava na ativa, eu trabalhava no Copel, quando eu estava na ativa, tinha um tal de CIPA, Comissão Interna de Previdência e Acidente, né? Todo mês tinha uma reunião da CIPA, e ali se falava sobre segurança. Tinha o preletor lá, chegava e falava sobre segurança, tal. Contava casos sobre segurança, o que aconteceu lá, aconteceu aqui, quem que errou, como é que você acha, o que você acha disso, tá? Mas não tinha prova. Não é uma escola para escrever, assim, ó, vou tirar 10 aqui, não é escola. Não é para você decorar aquilo lá e tirar notas, não. É para você estar no teu subconsciente, né? Aquilo que foi falado, que foi explicado, para que, não, eu não posso subir naquele poste sem a luva, porque eu posso tomar um choque, por exemplo, né? A palavra de Deus nos diz, nos ensina, né? O que devemos fazer, o que está escrito aqui, é a palavra de Deus, é Deus falando, né? O seu subconsciente que vai determinar, vai dizer, não, Deus disse, a palavra de Deus está dizendo que eu não posso fazer isso, né? Porque senão vai resultar nessa outra coisa. Tá? Então, na realidade, a gente fala escola bíblica dominical. Escola, eu acho que está um termo assim, não é escola, seria um estudo bíblico dominical, né? Para que você possa... E o cara que está aqui na frente não é professor da escola bíblica dominical. Não é professor. Ele é um orientador, ou, digamos assim, um palestrista que está falando alguma coisa com relação ao que a Bíblia diz, né? Agora, vai de cada um de vocês, né, analisar aquilo que foi feito segundo a palavra de Deus e obedecer. Porque senão vão se dar mal perante os olhos de Deus. Quando a gente ouvia aquele palestrista de segurança falar e a gente não obedecia, o que acontecia? Havia acidente, né? Acidente fatal. Tá? Então é isso, é por aí. Por isso que eu estou falando agora sobre escola bíblica dominical, não é? Que Deus nos abençoe então, né? E para a próxima domingo nós já temos revista nova e vamos estudar outros assuntos. Tá? Muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe.